Thanksgiving, Dia de Ações de Graças. Um dia celebrado na nação americana, um dia em que eles tiraram para agradecer pelo ano que passou. Mas nós, como igreja do Senhor, nós sabemos que a gratidão, ela deve permear a nossa vida, não somente um dia no ano, mas todos os dias do ano. E hoje nós estamos aqui para celebrar, para agradecer ao Senhor. Já estamos aí hoje, 19 de novembro, o ano está se findando. E quantas vitórias o Senhor nos concedeu neste ano, não é mesmo? E nós estamos aqui por isso, por causa da bondade, da fidelidade dEle, porque Ele nos cobre, Ele nos alcança com o teu amor. Por isso, abra seu espírito, como eu já disse, para que você receba o que o Pai tem para nós nesta manhã. Gratidão. Falar em ações de graças é ser grato. E o que significa a palavra gratidão? A gratidão é um sentimento de apreço e reconhecimento por algo recebido, seja em ação, favor, benefício ou experiência positiva. É uma emoção positiva relacionada ao reconhecimento da generosidade alheia. Ela contribui para o bem-estar emocional, físico e espiritual. Então, a expressão da gratidão, ela traz tantos benefícios. E eu tenho uma pergunta reflexiva para você nesta manhã. Como a prática da gratidão, seja por palavras, ações, tem estado em seus relacionamentos, em sua vida como um todo? Pense, como a prática da gratidão tem estado lá fora, na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, no seu trabalho, no trânsito, você com você próprio. Como está a prática da gratidão? Quem acha que a prática da gratidão é algo importante, levanta a mão. Quem acha que a prática da gratidão não é tão importante assim? Quem não sabe? Pois hoje nós veremos o que a palavra de Deus nos instrui de uma maneira muito clara a respeito da gratidão. Porque quando nós expressamos ações de graças ao Senhor, nós temos acessos maravilhosos, conforme nós veremos aqui na palavra do Senhor. A palavra de Deus em Salmo, estejam conectados porque nós vamos ler vários versículos hoje. Amém? Salmo 100, verso 4, nos diz: entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Aqui o Senhor, Ele nos dá um protocolo. Quando nós acessamos a presença dEle, qual a primeira atitude nós devemos ter? O que a palavra está dizendo? Que nós devemos nos achegar nas portas do Senhor com ações de graças. Devemos chegar com palavras de gratidão, reconhecendo que se nós podemos estar acessando a presença dEle, é pelo seu amor, é pela sua bondade. Se nós estamos de pé, é porque a graça e o favor dEle nos alcançou. Independente do que você tiver para apresentar diante dEle, a palavra ensina: acesse a presença dEle com ações de graças. E aqui o Senhor nos ensina um protocolo maravilhoso, que depois de você acessar com ações de graças, você deve entrar nos seus átrios com louvor. Então você chega agradecendo, e depois que você agradece ao Senhor, você continua entrando até chegar na presença dEle de uma forma mais íntima, agora com louvor. O louvor, você deve expressar ao Senhor quem Ele é, as maravilhas da bondade do que Ele faz na sua vida. E depois que você passa desse nível do louvor, você já entra, de acordo com o modelo que nós vemos na palavra de Deus dos tabernáculos, você chega no santíssimo lugar, você chega no santo dos santos, aquele lugar em que você
contempla a presença do Senhor, que você pode ouvir as batidas do seu coração de uma forma tão íntima, em que o que te resta fazer é bendizê-lo, é engrandecê-lo pela sua beleza, pela sua formosura, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é o Deus forte. Somente palavras que vão engrandecer, que vão enaltecer quem Ele é o que flui neste momento de intimidade com o Pai. Então veja que aqui nesse salmo, o Senhor nos dá esse protocolo, que nós devemos começar com ações de graças, entrar no próximo nível do louvor, e depois nós nos rendemos em adoração a Ele, porque Ele é digno. Vejamos aqui uma promessa relacionada à gratidão. Filipenses 4, versos 6 e 7. A palavra nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E o que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração, e além do coração ser guardado, o que mais é guardado? A vossa mente. E qual lugar que é guardado? Em Cristo Jesus. Veja que coisa linda, maravilhosa que o Senhor nos ensina. Como nós devemos nos portar para nós termos o nosso coração e a nossa mente guardadas em Cristo. Nesse lugar forte, nesse lugar seguro, em que as setas e os dardos do inimigo não poderão nos alcançar, porque quem está em Cristo, ele está blindado, ele está protegido contra todas as setas, contra todos os dardos do inimigo. Amém? Colossenses 3,15 nos diz: e a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aqui o Senhor, Ele não está dando uma sugestão, Ele está dando um comando para nós. Nós devemos ser agradecidos. Fala para o seu irmão da direita: sede agradecido. Agora fala para o seu irmão da esquerda: sede agradecido. O Senhor, Ele nos ensina sobre a gratidão. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é aquele que tem coisas boas para nós. Quantos aqui são pais? Vocês ficam felizes? Eu também sou mãe. Vocês ficam felizes quando o filho ou os filhos expressam gratidão? Seja por algo grande, ou por algo pequeno? Quem é que fica feliz? Eu fico. O contrário também nos entristece. Quando o filho é ingrato, se você chega e prepara algo para ele, ao contrário de ver o bom naquilo que você preparou, ele procura o defeito. Ah, mas eu não gostei disso. Ah, mas está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. Então, com o nosso Pai Celestial não é diferente. Ele que criou tudo de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa para nos agradar. Quando eu contemplo a natureza, eu penso, sabe, nesses quadros valiosíssimos que estão expostos em diversas partes do mundo. E eles são tão valiosos porque o artista teve a capacidade de captar algo e transmitir ali naquela tela de uma forma muito especial. Agora nós temos ao nosso redor quadros pintados diariamente por Deus, paisagens que se modificam o tempo todo, no céu, são nas árvores, são em tonalidades diferentes à nossa volta. Como o nosso Pai é caprichoso, zeloso, criativo, maravilhoso em cada detalhe. Então, como pais,
nós sentimos a ingratidão dos filhos. Imagine o nosso Deus como o nosso Pai. Por isso nós devemos dar testemunhos de gratidão, conforme nos diz Salmo 103, verso 2. Nos diz, Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Preste atenção, aqui o salmista escreveu: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós precisamos dar esse comando para a nossa alma. Naqueles momentos que a alma não quer bendizer, naquele momento que a alma está para baixo, está como um menino perracento, como as coisas não foram do jeito que as nossas emoções querem, porque emocionalmente nós queremos as coisas, num estalo de dedo, não é mesmo? Lidar com as frustrações é um dos grandes desafios do ser humano. Quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos, que nós queremos, aí temos que lidar com a nossa capacidade de dizer para a nossa alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então é hora de dar o comando para a sua alma e falar: alma, você não vai me comandar, mas o meu espírito, guiado pelo Espírito do Senhor, te diz nessa hora: bendize ao Senhor. Com tudo o que você tem, escolha naqueles momentos em que tudo parece contrário, bendizer ao Senhor. Porque oferecer a Deus ações de graças quando tudo está bem, isso qualquer um faz, não é mesmo? Quando está tudo tranquilo, é fácil. Oh, maravilha, Deus, eu te agradeço. Mas e quando tudo não está bem? Ou quase tudo, quando nós estamos cercados por situações adversas? Como o nosso coração se posiciona? Como agimos, como reagimos diante das situações adversas ao nosso redor? Hoje o Senhor nos convida a ver a gratidão nesse nível profundo, naquele lugar da nossa alma, em que somente Ele e cada um aqui sabe. Porque nós podemos sorrir por fora, mas lá dentro do nosso coração, o Senhor sabe. O Senhor sabe o secreto e o escondido de cada coração. E entregar ao Senhor ações de graça implica em ter esse domínio sobre as nossas emoções, dar esse comando para a nossa alma, mesmo quando estamos em situações adversas. Romanos 8, 28, o Senhor nos diz, Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei como, e eu acredito que você também não deve saber como, mas o Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Eu também amo a Deus. Então, nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Na nossa racionalidade, quando é uma situação negativa, nós não pensamos que isso vai contribuir para o nosso bem. Mas como eu disse, eu não sei como, mas eu sei que Deus sabe como fazer isso contribuir para o meu bem, para o meu crescimento, para que eu fique mais parecida com o Deus que eu sirvo, para que você fique mais parecido com o Deus que você serve. Porque ser cristão é isso, é sermos parecidos com Jesus. É refletirmos o caráter dele, é refletirmos a presença dele, seja em palavras, seja em gestos, seja em ações, em pensamentos. O tempo todo o Senhor nos ensina. Vejamos aqui em Lucas 22, 19, o exemplo de Jesus. Lucas 22, 19, o Senhor nos diz: e tomando o pão, tendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus, ele estava prestes a ir para a cruz, a morrer por mim, a morrer por você. E o que ele fez?
quando simbolicamente ele partiu o pão, ele deu graças. Ele agradeceu ao Pai. Neste momento, ele estava totalmente sujeito ao Espírito do Pai, ao Espírito Santo. Ele não estava falando pela sua alma, ele não estava falando porque ele estava diante de um cenário favorável para a sua carne, para a sua natureza humana, porque ele sabia que ele haveria de padecer, e muito. Tanto que quando ele estava no Getsemane, ele 100% homem, a angústia, o estresse era tanto, e a palavra de Deus diz que ele suou sangue. E de acordo com a medicina, para uma pessoa chegar a suar sangue, é porque o estresse, a dor, a angústia, ela está tão intensa que os vasos se rompem. E Jesus suou sangue. E naquele momento, na sua natureza humana, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quer. Naquele momento, o Senhor escolheu cumprir a vontade do Pai, e ele sabia que todas as coisas cooperariam para o bem. Se Jesus não tivesse escolhido, hoje eu e você não estaríamos aqui. Eu e você não teríamos sido alcançados pelo sacrifício de Jesus, porque a morte não pôde vencê-lo, mas ele venceu a morte. Aleluias! Ele pisou a cabeça de Satanás. Todo escrito de dívida que era contra mim, que era contra você, Jesus levou ali. Você que está conectado no online, glorifique ao Senhor aí conosco. Coloque aí no chat palavras de gratidão ao Senhor, porque o mesmo Espírito, o mesmo temor do Senhor, que flui aqui neste lugar, eu declaro que alcança cada lar, que alcança cada coração, em nome de Jesus. Eu declaro nesta hora a manifestação do Espírito do Senhor, em temor, que o temor do Senhor venha nos encher, venha nos impactar, para que nós venhamos a reconhecer que em todo tempo nós temos motivos para oferecer ações de graças ao Senhor, não somente quando tudo está bem, mas principalmente nos momentos mais difíceis. Amém? Quando eu estava preparando essa palavra, lendo esses versículos, eu fui impactada por uma situação que trouxe imediatamente, foi como uma flecha assim no meu coração, que trouxe uma tristeza profunda, algo que aconteceu no ambiente que eu estava, e que dizia respeito a mim. Aí eu imediatamente pensei, eu estou estudando sobre gratidão, eu estou sendo ministrada, porque como a nossa mãe fala, eu experimentei isso, antes de nós ministrarmos, nós somos os primeiros a sermos ministrados. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós só podemos dar daquilo que transborda em nós. Então, naquele momento, meu coração ficou triste. A minha alma, ela se fechou dentro de mim. E eu imediatamente pensei, isso não está acontecendo por acaso. Eu estou passando por essa situação que trouxe um sentimento de tristeza, né? A emoção da tristeza, ela apareceu. Falei, isso já é uma prova prática para eu expressar a gratidão ao Senhor. E imediatamente eu escolhi reajustar o foco. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Eu desfoquei daquilo que me veio como uma situação triste. E eu imediatamente comecei a focar no bom. Porque ser grato é ter a capacidade de focar no bom. E nós sabemos que o que a gente foca, cresce. Não é à toa que as mídias, elas trazem aí tantas notícias negativas. Por quê? Porque quer trazer, além da desesperança, esse sentimento de ingratidão no coração das pessoas. Existem os emissários das más notícias, mas o Senhor nos ensina que quando nós focamos no bom, no bem, nós somos os emissários das boas novas do Senhor. Assim como Ele é
para nós em todo o tempo. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, o Senhor nos ensina a cultivar a gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Reforçando, o Senhor nos ensina a ter essa atitude, e nós não podemos alinhar os nossos sentimentos se nós não decidirmos ocupar esse lugar. É uma decisão, não é pelo estado emocional. Você decide, você usa o seu hemisfério cerebral esquerdo para decidir. Por isso que Deus nos deu os dois, o direito mais ligado às emoções e à criatividade, e o esquerdo lógico, matemático. É para nós termos esse equilíbrio. Então devemos usar nesses momentos o lado racional e falar, eu decido. E o que nós decidimos, a nossa alma, ela obedecerá. O que nós decidimos, isso afeta as nossas linhas de pensamento, afeta os nossos sentimentos, o nosso coração e, consequentemente, as nossas ações, os nossos resultados. Não é mesmo? Por isso o Senhor ensina tanto a respeito de mente, de pensamentos. O Senhor não está falando do espírito, Ele está falando da mente. Porque Ele, como mestre em todo o nosso ser, Ele deixou instruções claras para o nosso ser integral. Ele deixou instruções claras na palavra dEle, sobre o nosso ser integral. Sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Deus, Ele cuida de nós em todas as áreas, para nós termos saúde, para nós termos uma vida bem-sucedida. E o Senhor, Ele sabe dos nossos pontos que precisamos trabalhar. E Ele nos coloca como coparticipantes. Aquilo que é para você, aquilo que é para mim fazer, o Senhor, Ele não ocupa o nosso lugar. Assim como não tem como nós ocuparmos o lugar dEle. Por isso a nossa decisão, o nosso posicionamento é que vai determinar como será o nosso estilo de vida. Um estilo de vida que manifesta a gratidão ou um estilo de vida que manifesta murmuração. Porque o contrário de ser grato, de manifestar a gratidão é a murmuração. E nós temos uma mente que esquece fácil dos benefícios e da bondade do Senhor. Quando eu leio em Êxodo, o povo saindo da terra, da escravidão do Egito, em caminho à terra prometida, eu várias vezes penso assim, gente, mas como assim? Olha quanta coisa esse povo já experimentou. Passou, o mar se abriu, e agora está aqui murmurando, reclamando. Como assim? Que ingratidão. Mas essa palavra faz com que eu me confronte, porque nós mesmos temos essa tendência. Deus faz algo maravilhoso, nós recebemos, nos alegramos, mas pouco tempo já estamos focando no que nos falta, naquilo que nos leva a ter uma tendência, uma inclinação para murmurar. Por isso, renuncie à murmuração, renuncie, foco no positivo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nós ocuparmos esse lugar é sermos sábios, é sermos pessoas que moverá por discernimento, por aquilo que o Espírito do Senhor nos guia. Vejamos agora dois inimigos, dois obstáculos que impedem uma pessoa de ocupar esse lugar. Quem quer saber quais são esses dois inimigos? Olha, eles são inimigos sorrateiros, que precisamos estar atentos a ele. Eles entram assim, como se fosse uma fumacinha que vai entranhando no ambiente, e se não estivermos cientes do que está acontecendo,
e nos posicionarmos, podemos facilmente ser tragado por esse inimigo. O inimigo número 1 chama-se vitimismo. Quem já ouviu falar dessa palavra aqui? Vitimismo. O vitimismo é caracterizado por uma mentalidade em que uma pessoa se percebe constantemente como vítima das circunstâncias, atribuindo a outros a responsabilidades por seus problemas. Quer dizer, o que está acontecendo de ruim, os resultados não alcançados, não é por ela, é por causa do outro. Essa falta de responsabilidade é uma tendência a sempre culpar o outro por aquilo que não está como a pessoa deseja na sua vida. E uma outra forma do vitimismo se manifestar é através da autocomiseração, que é uma forma excessiva de expressar pena de si mesmo, muitas vezes em busca da simpatia e da aceitação das outras pessoas. Aquele assim, ó, tapinha nas costas, coitado, coitada, está passando por isso. É uma manifestação do vitimismo. Outra manifestação é a resistência à mudança, dificuldade de aceitar sugestões construtivas para sair desse lugar de vítima, desse lugar em que a pessoa, ela não aceita que a sua identidade de vítima seja desafiada. Não sei se vocês conhecem alguém assim, que se você trouxer palavras para essa pessoa, de que ela pode ocupar outro lugar, imediatamente ela resiste, porque ela quer essa identidade de vítima, porque ela quer esse tapinha nas costas, ela quer esse lugar em que as pessoas terão uma peninha dela, mas é uma forma de ter atenção, de chamar atenção. E a palavra do Senhor em Filipenses 4:13 é um verso muito conhecido, que nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, quando trouxe essa palavra, para os que leem a Bíblia, se vocês não lerem, eu convido vocês a ler, porque o apóstolo Paulo, quando ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse antes, olha, eu já estive em contextos de abundância, eu já estive em contexto de escassez, eu estive em situações em que eu fui exaltado, e eu já estive em situações em que eu fui humilhado, em que eu apanhei. Por isso, eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não aceitou ocupar esse lugar de vitimismo. Senhor, eu estou te servindo, eu estou fazendo tudo, eu estou entregando a minha vida, e olha o que está acontecendo, eu estou apanhando. Não, ele ocupou o lugar que Deus chama para você, que Deus chama para mim, que é de ocupar o lugar de protagonista da sua história. Deus nos chama para ser cabeça ou cauda? Cabeça. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você que está em casa, é ser protagonista, é ser cabeça, independente, falar como o apóstolo Paulo falou, olha, mesmo na escassez, eu sou o protagonista da minha história, mesmo na falta, eu sou o protagonista da minha história. Por isso que o Senhor nos diz, como lemos em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo o apóstolo Paulo, quando ele passou por essa situação, hoje nós podemos ler e ver o exemplo de vida que ele deixou para nós. Como ele foi aprovado diante do Senhor, mesmo diante das situações adversas. Ele pode todas as coisas. Por isso que você e eu, no Senhor, nós podemos todas as coisas. Amém? Tudo isso faz com que nós possamos acessar esse lugar de conhecimento mais profundo. Quais são
as raízes, quais são os pilares para você realmente ser uma pessoa grata, para não ter um dia para você expressar a sua gratidão ao Senhor, mas para que a sua própria vida seja uma expressão de gratidão ao Pai, todos os dias, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura. Amém, glória a Deus, aleluia. Quem quer conhecer o próximo inimigo? O obstáculo que se coloca, que precisamos estar atento. Esse é o mais terrível de todos. Ele se chama orgulho. Esse sentimento bloqueia, endurece o coração de uma pessoa. Faz com que ela sinta que o que ela alcançou na vida dela é por ela mesma, é pelos seus próprios esforços. Porque se ela não tivesse movido, agido, ela não teria nada. Orgulho. E o Senhor, Ele nos orienta em Romanos 12:3. Como devemos nos posicionar. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O Senhor nos ensina, ninguém pense de si além do que convém. Isso nos mostra que o Senhor tem uma medida para mim. Eu não tenho a mesma medida que a nossa mãe espiritual, a apóstola Débora. Eu não mandei as milhas que ela andou, eu não calcei os sapatos dela. Por isso o metrô de autoridade, o que ela carrega no ombro dela, não tem como eu me comparar. E Deus tem uma medida para cada um de nós. E nós nos vermos nessa medida exata, é a forma de nós sermos guardados da manifestação desse inimigo terrível, desse inimigo que mata, desse inimigo que cega, que torna a mente cauterizada, que torna a vida da pessoa estéril. E eu chamo a atenção de vocês para algo. Se ver aquém dessa medida, eu pergunto para você, a palavra de Deus fala que ninguém pense de si além do que convém, além. Mas se a pessoa se vê aquém, a medida é essa aqui. Não pense além e nem pense aquém. O que vocês acham? Se a pessoa pensa aquém da medida dela, ela é uma pessoa humilde? Quem acha que é? Aquela pessoa que se coloca a menos, que ela se deprecia. Muitas das vezes, tentando demonstrar uma humildade. Quem acha que pessoas assim estão demonstrando uma humildade? Exatamente. Pensar aquém ao nosso próprio respeito é uma falsa humildade. E é também uma manifestação do orgulho. Não é só a exaltação, mas quando a pessoa também se diminui, ela está manifestando orgulho. E um coração orgulhoso, ele não tem a capacidade de se render em gratidão a Deus em primeiro lugar e também às pessoas que o cercam. Veja como é sério nós entendermos os princípios, os fundamentos que estão sustentando uma gratidão, não somente de levantar as mãos e cantar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas Deus olha sempre o nosso coração. E vejamos o que a palavra do Senhor nos diz a respeito desse inimigo, desse sentimento que aprisiona, cega, endurece e leva a pessoa à morte. Provérbios 16:18. O Senhor nos diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda.
Muito sério isso, não é mesmo? Provérbios 8:13 também nos diz: o temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância e o mau comportamento e o falar perverso. O Senhor odeia o orgulho. Já imaginou? O ódio de Deus. E por que Deus odeia? Deus odeia porque isso é morte. Porque foi isso que levou Lúcifer a sair daquele lugar que ele ocupava, de excelência, de adoração. Era aquele que mais ele exalava adoração em suas cores, em seus movimentos, em sua dança. Mas ele quis ocupar um lugar aquém da medida dele. E por isso ele foi lançado de lá. Orgulho. Então Deus não tolera em um coração orgulhoso, ele não tem a capacidade de ser grato, de prestar ações de graças. Tiago 4:6 nos diz, Tiago 4:6, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Oferecer ao Senhor ações de graças, ter um coração grato, é uma manifestação da humildade. Em 1 Pedro 5:5, 1 Pedro 5:5, semelhantemente, jovens, aceitem a autoridade dos mais velhos. Todos vocês revistam-se de humildade para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, na minha versão aqui, mas concede graça aos humildes. Todos de pé, por favor. Nós podemos ver aqui o quanto Deus se opõe a sentimentos, aquilo que nós não devemos aceitar em nossa vida, para nos afastar dele, para nos afastar do propósito dele. Então, quer você esteja vivenciando uma situação que você sente, olha, eu estou aqui transbordando de vontade de agradecer a Deus, ou não, eu não estou com vontade, eu convido você nesta hora a sondar o seu coração, ver o que está lá no fundinho. Se em algum momento da sua vida você acabou murmurando, reclamando, é o momento de nós fazermos esse ajuste. É o momento de nós falarmos com o Senhor que nós não queremos mais sermos pessoas como sepulcro caiado, que por fora está tudo branquinho, bonito, mas por dentro está podre. Feche seus olhos e vamos falar com o Pai nesta hora, porque o nosso Pai, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós nos colocamos em temor e tremor diante do Senhor nesta hora. Nós te pedimos que o Senhor venha sondar os nossos corações, esquadrinhar os nossos pensamentos, ver se há em nós, Senhor, algum caminho mau, desvia-nos dele e guia-nos pelo caminho eterno, Pai. Que se algum desses sabotadores, desse inimigo foi identificado, o vitimismo, em algum momento se colocar como vítima diante do Senhor, se colocar como vítima diante das pessoas, nós confessamos nesta hora e te pedimos perdão, porque o Senhor nos chama a ocupar o lugar de protagonista da nossa história e não de vítima. O Senhor é aquele que nos ensina pelo exemplo do apóstolo Paulo, que nós podemos dizer: posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, porque Jesus, quando Ele estava para ser partido, para ser moído por nós, em obediência ao Senhor, mas enxergando cada vida que está aqui, enxergando cada pessoa que está conectada conosco, enxergando, Deus, a nossa descendência, aqueles que ainda virão, o Senhor se entregou, o Senhor agradeceu
agradeceu, porque o Senhor Deus sabia o grande benefício que nós, que a humanidade teria através do seu sacrifício. E nós escolhemos ser pessoas gratas, não somente de palavras, mas de um coração inteiro rendido ao Senhor, seja nos momentos de fartura ou nos momentos de escassez, nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza, nos momentos, ó Deus, em que nós olhamos e possamos não ver nada para agradecer. Nós declaramos nesta hora que nós escolhemos reajustar o nosso foco e agradecer ao Senhor e bendizer ao Senhor, porque o Senhor é maior que tudo, o Senhor é maior que todos. Eu creio que se não existe o que nós precisamos, o Senhor cria, mas o que o Senhor quer ver é o nosso coração, a intenção do nosso coração. E eu creio que nesta manhã cada coração está sendo impactado pelo espírito do temor do Senhor. A nossa alma não vai nos comandar, os nossos pensamentos limitantes não irão nos comandar, mas eu declaro nesta hora nossa mente cativa ao espírito do Senhor. Eu declaro que cada vida, que cada coração é incendiado pelo fogo do Senhor nesta hora, que toda ferida que colocou as pessoas no lugar de vítima do mundo, da família, das situações, das circunstâncias, que acha que nasceu para dar errado na vida, toda essa mentira do inferno é quebrada, anulada e cancelada nesta hora, em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, e o que o Senhor quer ver é a postura, é a atitude de cada coração em agradecer, em engrandecer o nome do Senhor. Obrigada, Espírito de Deus, que os anjos do Senhor continuem passeando aqui no nosso meio e trocando as roupas das pessoas, roupas de vítima, roupagem de orgulho, coração duro, coração trancado, coração que resiste ao toque do Senhor, à presença do Senhor. Eu vejo nesta hora no meu espírito roupas negras sendo retiradas, roupas pretas pelo orgulho, pelas trevas, pelo vitimismo, roupas que colocaram essas pessoas nessa prisão em que você se sentia incapaz de ser o comandante da sua própria vida. Saia desse lugar agora, se posicione na luz, porque o Senhor é luz, e aonde a luz está, as trevas não podem prevalecer, não irá prevalecer. Eu declaro nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, que todos os guardiões que te prenderam no lugar de vítima, te prenderam nesse lugar de orgulho, você que usou o orgulho como mecanismo de defesa, que usou o orgulho para não permitir o acesso do Espírito de Deus, para não permitir o acesso de pessoas de autoridade ao seu coração, porque você já foi ferido, você já foi magoado, você já foi traído e decepcionado. Por isso você se posicionou nesse lugar. Por isso eu declaro nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, que toda essa capa é arrancada do seu coração. Você é livre para glorificar, para agradecer, para bendizer o Senhor. Nunca mais olhe para você mesmo no espelho e fale palavras negativas, fale palavras de autocomiseração, fale palavras em que você atribui ao outro a responsabilidade. Saiba que o que fizeram com você é responsabilidade do outro, mas o que você faz com o que fizeram com você é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. A palavra do Senhor diz que cada um dará conta de si naquele grande dia. Não fala que nós vamos dar conta do marido, que vamos dar conta do filho, do governo, do mundo, do líder. Fala que nós vamos dar conta de si mesmo. E isso nos coloca nesse lugar de responsabilidade. O que eu faço? Guarde isso. O que eu faço com o que fizeram comigo? É a minha responsabilidade. Escolha abrir o seu coração e liberar o perdão, porque um coração duro, um coração rancoroso, ele não tem a capacidade de oferecer ações de graças ao Senhor.
porque ele está duro, ele está cegado pelo ódio, pelo veneno do rancor, do ressentimento, da mágoa. Por isso, nessa hora, abra o seu coração e libere o perdão para todos aqueles que fizeram com que você se sentisse vítima, fez com que você se colocasse nesse lugar, que seu coração ficou duro, ficou insensível, e você não conseguiu por muito tempo prestar, oferecer ações de graças de verdade, de uma forma aceitável diante do Senhor. Em nome de Jesus, abra o seu coração, porque a liberação do perdão, ela não é algo que vai acontecer quando você sente de fazer. Liberar o perdão é uma escolha racional que você faz. Você perdoa porque você decide perdoar, porque você não quer mais ser refém da mágoa, do ressentimento daquela situação. Hoje é o dia de você não continuar carregando esse saco de lixos nos seus ombros. Você não é um andarilho, você não é um perdido, você é um filho e uma filha de Deus. Se você ainda não rendeu o seu coração ao Jesus, que pode transformar essa situação, nesta hora, abra o seu coração e se entregue totalmente a Jesus Cristo, porque Ele é aquele que te capacita a ser o protagonista da sua história. Você não é vítima, você não tem que viver como um refém do orgulho, usando esse lugar de mau cheiro, essa prisão em que você é atormentado pelos verdugos o tempo todo, porque toda pessoa que tem um coração duro, que não libera perdão, você pode ver, seja ela crente ou não crente, ela é atormentada. E Mateus 18, depois vocês leem, o Senhor fala a respeito da parábola do credor injusto. Toda pessoa que não libera o perdão, ela é entregue a esses atormentadores. Quer queira, quer não, acredite ou não acredite, gostando ou não gostando. E eu creio, eu não tinha preparado, não tinha pensado em ministrar, mas o Espírito do Senhor, o temor do Senhor, Ele está se manifestando. E o Senhor sabe o que cada coração tem lá no seu secreto e que precisa ser quebrado, porque não é nesse lugar de prisão. Você não foi chamado para viver com guardiões ao seu lado, te atormentando o tempo todo. Tormenta o tempo todo. Então libere, solte, é uma decisão. As emoções se alinham depois nós sentimos. Muitas pessoas falam, eu não perdoo porque eu não sinto. O que adianta eu perdoar se eu não estou sentindo? Me fale onde está escrito na palavra de Deus que nós precisamos sentir para perdoar. Onde está escrito? Perdão é uma decisão, é obediência. É como Jesus fez lá no Getsemane. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, seja feito como o Senhor quer. Ele sentia a angústia na alma dele, mas ele escolheu obedecer. E quem sou eu? Quem é você? Para fazermos diferente do nosso mestre, para fazermos diferente de Jesus. Nada justifica você manter seu coração preso, porque isso te colocará debaixo das patas de Satanás, sendo atormentado dia e noite. E como consequência disso, vem doenças físicas. A medicina já comprovou, um dos grandes causadores do câncer, do crescimento desordenado de células, é a falta de perdão. E me aponte uma pessoa que não tem capacidade de perdoar e que ela é grata. Eu não conheço. Os princípios de Deus são claros, são simples, claros, mas eles são profundos. E hoje Deus nos tira desse lugar raso, de lidarmos com a gratidão de algo. Eu sou grato. Toma aqui, eu trouxe para você, para expressar minha gratidão. Mas o coração está envenenado de sentimento de vitimismo, casca de orgulho, como mecanismo de defesa. O orgulho nunca vai te
guardar. Ele vai aprisionar. Não pense de si além do que convém, mas pense na medida. E o Senhor, o que Ele fez por nós na cruz foi para pagar o preço do nosso pecado. Foi para nos perdoar. E quem sou eu para não perdoar o meu irmão? A oração do Pai Nosso, o Senhor deixou como modelo: perdoa-me, quem conhece? Assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Perdoa-me assim como eu tenho perdoado. Imagina, Deus colocou como uma condição para eu receber o perdão, assim como eu dou o perdão. Então é sério. E nesta manhã, o Senhor nos tira desse nível raso de entendermos a gratidão como algo assim, uma prática rasa mesmo. E o Senhor é aquele que tem realmente esse lugar de profundidade. Ele tem benefícios inúmeros quando nós ocupamos esse lugar que Ele tem para nós. Eu li tantos versículos aqui a respeito da gratidão. Os benefícios da gratidão, as promessas da gratidão, que devemos ter como um estilo de vida, não somente um dia para prestarmos ações de graças ao Senhor, mas o tempo todo devemos agradecer ao Senhor. E a gratidão faz com que nós nos foquemos no presente. Ela nos ajuda na saúde física, ela nos ajuda a ter uma mente alinhada ao foco, ao propósito que Deus tem para nós. Amém? Deus é bom o tempo todo, mesmo quando guerras estão acontecendo ao nosso redor. Deus é bom o tempo todo. E o nosso coração, para que Ele expresse essa gratidão ao Senhor, é uma decisão que nós precisamos tomar. E não somente agora que nós fomos tocados pelo Espírito Santo, agora que foram arrancadas aquelas cascas que prendiam o seu coração. Eu vi no mundo espiritual prisões, eu vi seres que estavam à esquerda e à direita prendendo pessoas, mas eles foram dissipados, porque você escolheu sair do lugar de vítima, liberar o perdão e ser o protagonista da sua história e declarar de boca cheia, como o apóstolo Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. As situações adversas vão passar, assim como as boas também, mas vai ficar o nosso coração rendido ao Senhor.